trabalhos, ouviremos agora a palestra Eles, Elas, Nós, proferida por Cláudia Moreira. Leitura do currículo resumido da palestrante. Pós-graduada por formação pela Homero Reis, Inteligência Relacional e Coaching, pelo IBC e pela Corporate Coach International, possui certificação internacional em aprendizagem experiencial e coaching de equipes. Atua no Instituto Legislativo Brasileiro, no Programa de Desenvolvimento de Lideranças e Equipes. Com vocês, Cláudia Moreira. Boa tarde a todos. Eu quero começar fazendo um pedido muito semelhante ao que foi feito pela doutora Helena. Eu gostaria que vocês se aproximassem, por favor, se pudessem sentar nesta parte aqui desta arena, eu ficaria muito feliz. Nessa altura, eu não consigo vocês. Aqui, ó, gente, nessa aqui, ó, por favor. Nós somos tão poucos agora, os últimos moicanos, os bravos, guerreiros, resistentes que ficaram até o final. E o meu convite é para que vocês se mexam, saiam do seu lugar e experimentem sentar num outro lugar que não é aquele escolhido inicialmente por vocês. E eu não estou fazendo isso só para aparecer bem na foto. Eu estou fazendo isso para começar já agora numa reflexão. A gente está num evento para falar de uma mudança que precisamos fazer como instituição, como sociedade. Quantos de nós estamos dispostos a sair do nosso lugar e ocupar um outro lugar para que as coisas aconteçam melhor para todos? Muitas vezes a gente não quer fazer isso. Ah, mas eu já sentei aqui. Ah, mas eu já estou aqui. Ah, mas aqui tá bom. Faça uma analogia. Muitas vezes a gente mantém isso na vida, na instituição, na atuação profissional. E talvez esse tenha sido um exercício bem interessante, porque é um encontro. É muito melhor a gente ficar tranquilo onde a gente já está. Se eu já sou branco, hétero, tranquilo, é muito bom, já estou aqui, tá bom. Para que eu vou me mexer? Não é verdade? Mas nós não somos indivíduos isolados. Nós somos uma sociedade. Nós somos feitos por uma agenda coletiva. E é isso que eu vim aqui conversar com vocês hoje. Eles, elas, nós. E é isso que eu acredito. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse evento histórico. Eu vi a abertura, hoje eu fiz questão de ficar o dia inteiro, porque é um marco esse evento, né, na história da Polícia Federal. Na verdade, na história de muitas instituições públicas brasileiras, a gente está começando esse movimento. Algumas já começaram há mais tempo, o próprio Senado, de onde eu venho. Outras ainda nem começaram, mas vão começar muito brevemente, porque há uma pressão para que isso aconteça, uma pressão mundial. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, estou muito honrada de estar aqui, de ter sido convidada para fazer parte desse momento histórico da instituição de vocês. Isso é um prazer enorme para mim. Eu trabalho com liderança já há muito tempo, vou contar minha história já. Mas antes queria só agradecer o convite recebido, dizer que é uma honra para mim e é uma honra, inclusive, ser a última palestrante. Porque, embora o número de pessoas diminua, as que ficaram mesmo. Estão querendo ouvir, estão querendo saber, eu acredito nisso. E para mim é muito mais fácil, porque vocês já estão todos sensibilizados. Quem estava aqui desde o início está absolutamente sensibilizado já com toda essa temática, né? Da nossa história de desigualdade em vários aspectos. Então até facilita a minha vida eu
posso ser mais breve, vou tentar ser, já que estamos atrasados dentro do nosso cronograma. Muito bem, eu trabalho com treinamento de líderes. A minha história lá no Senado é bem curiosa, porque eu fiz concurso por Prodazem. Quem não conhece, Prodazem é a área de TI do Senado Federal. E sou analista de sistemas, eu sou formada pela UNB em Ciência da Computação. Fiz o concurso, eu não sou de Brasília, então eu não tinha essa mentalidade do serviço público, né? Embora meu pai fosse um servidor público, mas eu não tinha essa mentalidade, porque ele é militar. O militar é um setor público meio diferente, né? E aí eu cheguei aqui, fiz a faculdade, vim transferida, cheguei no meio da faculdade, fiz e tal. Aí surgiu aquele concurso, ela passou no concurso na hora, eu estava me informando. Bom, vamos fazer, né? Precisa arrumar emprego. Aí fiz, entrei e adorei a minha vida no Senado. Só que 3 anos depois eu já estava atuando em gabinete de senador, porque eu sou essa pessoa do movimento. E fiquei 10 anos como chefe de gabinete, em seguida eu virei chefe. E como chefe, aos 29, eu acho que eu tinha, não tinha nem 30 ainda, eu sofri as dores e as delícias de ser uma jovem mulher atuando como líder numa instituição pública masculina, bem masculina. O Senado, no início, nem tinha senadoras, depois começou a ter, e o corpo funcional reflete também essa questão que a polícia tem também. Hoje vocês são ainda mais masculinos do que nós já temos um pouquinho menos. Então, vocês têm 82% dos homens, do corpo funcional são homens, nós 70%. Não é tão diferente assim, né? E aí que eu sofri isso, porque chegava um governador, um prefeito, um empresário, ou alguém qualquer, que queria falar com o senador. E aí ele chegava na recepção, eu quero falar com o chefe de gabinete, porque no imaginário de todo mundo, quem é que está ali sentado é o chefe de gabinete. E aí a pessoa, né, da recepção conduzia a pessoa à minha sala. Na hora que ele estava na minha sala, estava só eu sentada numa mesa, o que a pessoa imaginava? É a secretária. Cansei de me ver nessa situação. Cansei de me ver. Fica mais novinha. Essa aí com certeza. Eu quero falar com o chefe de gabinete. Pois não. Um olho desse tamanho. Sou eu mesma. Uma surpresa estampada na cara. Então eu vivi muito isso durante 10 anos. E depois trabalhei com mais de um senador, com 4. E depois disso, como eu sou do movimento, eu fui para a área administrativa, fui conhecer outras áreas da casa e, por várias circunstâncias, acabei recebendo convite para voltar para a área de TI, só que dessa vez como diretora. Por quê? Porque desde que eu me tornei chefe de gabinete, eu reparei que, esse negócio de liderança é um pouquinho diferente. Bits e bytes eu aprendi e fazia bem. Mas esse negócio de liderança, isso aqui é novo. Como é que faz isso? Aí fui estudar. Comecei a ler, fazer curso, tudo sobre liderança. Então eu tenho 56, são 26 anos já de estudo sobre liderança. E é uma matéria que eu sou, assim, verdadeiramente apaixonada, né? O mundo se faz com liderança. Liderança muda o mundo. E tudo que existe no mundo, de bem e de mal, foi feito através de alguma liderança. Vocês conhecem vários líderes do mal, né? A gente falar em PCC e outros mais. Toda liderança influencia o mundo. E isso sempre me fascinou. Quando eu fui para a gestão, aí eu reparei que à medida que o nível hierárquico aumenta, a gente precisa de mais competências socioemocionais e menos competência técnica. Quem de vocês está nos altos postos aqui da polícia, tenho certeza absoluta, sabe disso. É muito menos a técnica, é muito mais a sua capacidade de escutar, de negociar, de ensinar, de integrar, de harmonizar, de gerenciar crises, conflitos, de conversar, enfim, uma questão muito mais de comunicação do que de conhecimento técnico. E ao perceber isso, eu também vivenciei como diretora as dores e as delícias, e aí eu dei uma guinada na minha carreira, mais uma. E fui me especializar em desenvolvimento de pessoas, especificamente desenvolvimento de líderes. Que aí eu comecei, agora eu vou trabalhar com aquilo que eu sempre gostei. Então eu comecei atuando como desenvolvedora de líderes individualmente, depois equipes, depois eu fui para o programa de formação gerencial e depois o programa de formação gerencial
presencial foi suspenso pela pandemia, porque ele estava todo formatado para acontecer presencialmente. Talvez vocês tenham vivenciado esse tipo de coisa, cursos que não podiam acontecer, porque era presencial, né? E aí eu falei, bom, vou resgatar um sonho. E esse sonho era de fazer algo direcionado para mulheres. E aí eu idealizei uma mentoria de liderança online exclusiva para ocupantes de função, tinha que estar na função. Não era aspirante a líder, não. Para isso tem um programa de formação gerencial. E comecei a criar uma proposta para a diretoria geral, eles aceitaram, esse programa está rodando desde 2020, está no seu 4º ano agora. E aí a minha missão passou a ser essa, contribuir para que mais mulheres, disseram para mim que levava 1 ou 2 segundos, vamos tentar de novo. Vamos lá. Pronto. Contribuir para que mais e mais mulheres se sintam fortalecidas e seguras para serem líderes e protagonistas da sua vida. E é isso que eu faço hoje em dia com o maior prazer. Mas, Cláudia, se você fala para mulheres, o que você veio fazer aqui? Falar para a polícia com homens e mulheres presentes. Por uma razão muito simples, que até já foi dita aqui hoje. Porque eu acredito, e não estou sozinha nisso, que não tem como atingir essa missão sem que os homens venham junto com a gente. As mulheres só vão se sentir fortalecidas e seguras para serem verdadeiramente líderes e protagonistas da sua vida quando os homens abraçarem essa causa. Então é por isso que eu estou aqui. Porque vocês fazem parte. Preciso de vocês para a minha missão. Muito bem. E aí a gente fala, quando a gente fala, né, de liderança, a gente está falando de querer criar mundos. Né? A liderança muda o mundo. E aí eu quero... Quando a gente fala em criar mundos, a gente fala em criar um mundo melhor, né? Obviamente. Sempre é um mundo melhor que a gente quer. E eu quero conectar isso com a história de vocês. Eu não sou policial, mas eu imagino que muitas e muitos de vocês aqui tinham um sonho na infância, na adolescência, de serem policiais. Porque quem é o policial? É aquele ou aquela que protege o bem, que combate o mal. E isso é atávico em todo ser humano. Qualquer criança identifica isso como uma coisa legal. Em algum momento, eu sei, teve também aqueles que só fizeram concurso porque esse era o que estava acontecendo na época em que você estava preparado. Tudo bem, para mim foi assim também. Mas de alguma maneira a gente se identifica com isso, com proteger o bem e combater o mal. E é isso que o policial faz, né? Em última instância, é um promotor dos direitos humanos, combate crime, promove a paz, etc. Se vocês são promotores dos direitos humanos e se a gente precisa disso para construir um mundo melhor, então estamos juntos. Isso, não é verdade? E eu acredito que a chave de virada para a gente conseguir construir um mundo melhor é a equidade. Seja ela qual equidade for, equidade de gênero, equidade racial, equidade geracional, e eu, ó, os cabelos brancos, venho aqui para falar sobre isso, equidade de orientação sexual, enfim. A gente tem que criar equidades para a gente poder abraçar as diferenças e assim, e só assim, a gente vai conseguir criar este mundo melhor que tanto desejamos, né, que faz parte do nosso imaginário. Porque, veja bem, se a gente não encontrar soluções que abracem as perspectivas que estavam excluídas, nunca vai ser melhor. Né? A gente teve sempre aí um mundo que veio historicamente na construção da civilização. Está faltando um pedaço, vamos pular, depois eu volto para isso aí. A gente tem um mundo feito para homens, por homens, para homens. Né? Acho que foi a doutora Helena que falou sobre isso aqui hoje de manhã, ou algo para cá, não sei. Alguém. E a polícia traduz isso no seu início, né? A polícia está fazendo 80 anos, e começou com uma instituição exclusivamente masculina. Como muitas, na verdade, como todas as instituições. Lá nos primórdios, o mundo foi dividido em esfera pública e privada. A mulher ficou destinada à esfera privada, do cuidado das crianças, dos doentes, dos idosos, da comida, da casa, etc. Tudo aquilo que era de só menos importância, não tinha valor nenhum, não eram nem consideradas cidadãs. Faziam esse trabalho para que os cidadãos, homens obviamente, pudessem atuar na esfera pública, também conhecida como esfera política. E aí eles criaram, moldaram todas as instituições de lá para cá.
Isso estava até funcionando, porque o mundo se manteve mais ou menos igual, assim, até uns 200 anos atrás, quando muitas mudanças começaram a acontecer, mas elas só começaram assim, vinha numa linha mais ou menos horizontal, se a gente fosse pensar num gráfico, aí começou a levantar um pouquinho, e nesse século fez assim, ó, todo mundo sabe disso aqui, né? A tecnologia já fez isso, a inteligência artificial está exponencializando isso agora, o que vai dar uma virada nesse mundo violenta, em todos os sentidos. E a gente começou a ter um outro quadro, então, por quê? Porque este mundo, que antes era dominado por homens, esta dominação masculina, vamos mudar aqui a forma de falar, esta liderança masculina, ela começou a não ser suficiente na sua forma, nem suficiente, nem adequada para lidar com a diversidade, com as desigualdades e com a demanda do mundo nesse último século. Então a gente teve o pós-guerra, que precisou colocar mulheres no mercado de trabalho. A gente teve a queda do Muro de Berlim, que acabou com as fronteiras do dinheiro, da mão de obra, e mudou a estrutura de trabalho do mundo. A gente teve a internet, que mudou o nível de comunicação das pessoas, e agora a gente tem a inteligência artificial. Isso tudo requer uma liderança capaz de endereçar os desafios de agora. A liderança anterior, ela funcionou num mundo que não existe mais. Esse mundo antes não existe mais. E a gente precisa de uma liderança adequada. E isso começou a surgir no momento em que as mulheres entraram deixa lá, por favor, no mercado de trabalho. Quando a gente entrou, eu sei, nós invadimos a sua praia. E como invasoras, o que a gente faz com os invasores? Bota para escanteio, rejeita, resiste, afasta. E nós mulheres sofremos isso muito, essa rejeição, esse afastamento, esse julgamento, essa vigilância exacerbada. E isso marcou um momento dessa história, que era o momento do eles. Depois começou o momento do elas. O que foi o momento do elas? Foi quando o nosso jeito de liderar, por necessidade do mundo, o mundo estava demandando o quê? Mais colaboração, mais trabalho em equipe, mais empatia, resumidamente, mais humanização em geral, porque a desumanização na gestão estava adoecendo as instituições como um todo. Vocês sabem disso, o Senado sabe disso, todo o mundo do trabalho sabe disso, porque a gente vive isso ainda. E a gente precisa mudar. E o jeito feminino começou a ganhar mais espaço. E o jeito feminino não é o jeito da mulher, necessariamente. Ele pode ser um jeito feminino exercido por um homem. Que fique bem claro. Eu estou falando de princípios, de características e atributos. Tá? Muito bem. Vamos olhar hoje, então, para como é que a gente está em termos de mulheres ocupando cargos no executivo. De 1999 até 2017, nunca houve alteração, praticamente tudo se manteve igual por 20 anos. Ou seja, os 3 primeiros níveis aí, LS 1, 2 e 3, ali na casa dos 50, vamos arredondar. Ou seja, a equidade, né, de gênero na ocupação dessas funções. Quando você vai subindo o nível, isso vai diminuindo, as mulheres vão desaparecendo e chegam a 17% ali no último, arredondando. E essa é uma triste realidade. A gente se pergunta, por que as mulheres estão subindo? Por que elas não ficam? E há vários fatores para explicar isso, né? Um deles é a maternidade, claramente, muito bem apresentado aqui hoje de manhã, né? Que atrapalha demais. Por quê? Porque nós não temos institucionalmente mecanismos que acolham uma líder-mãe da forma como ela deve ser acolhida. Então, acaba que ela faz na raça, ela faz na culpa, ela faz, né, de várias formas que às vezes adoecem as mulheres. Em termos do mundo da iniciativa privada, né, se você considerar as maiores 200 empresas, só 3 presidentes mulheres, 1,5%. As executivas de estatais, que é o mundo no meio do caminho, né, público-privado, 5% só. E CEOs em geral, essa estatística de 2019, está ali, uns falam em 16%, outros em 17%, a gente está ainda muito longe de uma equidade. Mas a gente escuta por aí, eu posso que alguém
que já falou ou já ouviu essa frase. Ah, as mulheres venceram, as mulheres chegaram, as mulheres estão com tudo, agora o mundo, elas dominaram. A gente escuta isso, porque a gente invadiu a sua praia. Mas isso não é verdade. Ao mesmo tempo que a gente escuta isso, a gente escuta uma série de outras falas que denotam os preconceitos e os vieses inconscientes que estão presentes entre nós. Por exemplo, que legal que você conseguiu se estabelecer nessa profissão, mesmo sendo mulher. O policial deve ter escutado isso muito, né? Eu talvez nem tanto. Na área de informática, eu conheço um pouco essa coisa de viver em ambientes masculinos, porque 30 e poucos anos atrás, a área de informática era pior que a polícia, né? Tinha acho que 95% eram homens, uma coisa assim. Eu acostumei com isso. Mas por trás dessa frase está toda a estrutura do sistema patriarcal. Outras frases, vamos ver. Me ajuda aí, passando, por favor. Você tem um futuro pela frente. Por que você quer ter um filho justo agora que você está na liderança? E a gente fala, crente que a gente está ajudando a pessoa. Esse é que é o pior. A gente fala isso de uma forma, o sistema está tão internalizado, tão arraigado, que a gente nem percebe o significado das falas. Pode passar. Outra, super comum. Ela conseguiu resolver aquele problema. Viu como ela foi muito macho? Gente, a gente fala, o que você achando que está elogiando? Pode passar. Está tudo tão natural que a gente nem percebe. Você vai deixar outra pessoa cuidar dos seus filhos para assumir essa função? Olha o peso que é, né? Próximo. Ela é uma líder de sucesso, mas também com o marido daqueles, até eu ser líder de sucesso. Ou seja, é para o marido, né? É claro, gente, que a parceria com o marido é fundamental para que nós sejamos boas líderes e nos mantenhamos nas funções. Não estou dizendo o contrário, mas o que eu estou trazendo aqui é essa fala de que veio porque tem ele, como se todo o esforço, o mérito, a competência, a dedicação dela não estivesse ali presente, né? Mais uma. Não tem mais uma. Enfim, acho que eu cortei. A gente tem barreiras para a liderança. E eu quero falar aqui hoje com vocês da principal delas que eu considero, que é a barreira cultural. É a questão do mindset, né? Da mentalidade que a gente tem. Porque olha só, essa pesquisa é de 2019. Já vai fazer 4 anos. Não é tão recente, mas também não é antiga, não. E ela revela essa coisa absurda. 1/3 de nós admite, reconhece que se sente desconfortável em ter uma mulher como chefe. Se olhar o recorte só dos homens, sobe para 31%. Se olhar o das mulheres, somos 24%, que nós mesmas, quando fizeram a pesquisa, reconhecemos que, na verdade, me sinto meio desconfortável. Talvez por outras razões, não sejam as mesmas razões que os homens, mas a gente também tem algum tipo de desconforto. Por quê? Porque no imaginário do sistema patriarcal arraigado na vida da gente, quem é líder, quem é chefe? É um homem. É como se a mulher não pertencesse àquele lugar. Ela é da esfera privada, ela não é dessa esfera, não devia estar aqui. Existe um viés inconsciente que a gente manifesta, e essa pesquisa conseguiu captar muito bem. E aí acontece, vou dar uns exemplos, palpites meus, tá? Vamos para uma missão, vamos. Quem vai pegar a viatura? O homem, não a mulher. Veja bem. E por aí vai, uma série de comportamentos que revelam, né, esse desconforto. Não, o homem fica à frente. Né? E a gente tem que lidar com isso. Essa sumida das mulheres, né, o fato das mulheres sumirem no alto escalão, tem vários fatores. A gente viu, mas principalmente 2. O primeiro é que, apesar da questão da mulher na liderança ser um objetivo estratégico, eu queria voltar naquele slide lá dos objetivos da ONU lá. Passei um monte, né? Aí. Esses objetivos foram
estabelecidos em 2015 para 2030. 8 anos já se passaram, metade do tempo já foi. Faltam 7. E a igualdade de gênero está lá, redução das desigualdades, aí é questão mais econômica, mas não só, e instituições fortes, o 16, que foi trazido pela Luciana, eu acho, né, doutora Luciana? A igualdade de gênero é um objetivo que o mundo entendeu que é estratégico para um futuro melhor. E não é porque eles querem ser bonzinhos com as mulheres, não. É porque as mulheres, sentadas à mesa do poder, elas encontram soluções que abraçam muito melhor, endereçam muito melhor os problemas, tanto em termos econômicos, já está provado que as mulheres dão maior lucratividade para as empresas, as mulheres criam políticas públicas melhores, porque elas entendem melhor a problemática em todo. Enfim, é desejado essa igualdade de gênero para o bem de todos. E, no entanto, a gente está... Aí tem estimativas diferentes. A mais otimista diz que a gente está em torno de 90 anos para alcançar isso. Ou seja, as nossas filhas, as nossas netas, as nossas bisnetas vão continuar participando de eventos, tentando fazer essa realidade acontecer. Eu me incomodo profundamente com isso. Tem uma estimativa que é do próprio secretário-geral da ONU, falada agora em março último do Dia da Mulher. E ele afirmou que, segundo as estimativas da ONU Mulheres, nós estamos há 300 anos da igualdade completa, né, de gênero. Isso é absurdo e é desalentador. Eu me incomodo profundamente e eu quero atuar. A gente precisa atuar para diminuir esse tempo, para reduzir esse tempo, para acelerar essa coisa muito mais do que na velocidade que a gente está, não dá. Né? E um dos fatores é o quê? É dessa demora, né? É porque sempre que se vai olhar para isso, surge uma outra crise mais importante. Ah, tem a questão climática. Ah, agora tem a Rússia com a Ucrânia. Ah, agora tem o petróleo. Ah, agora... E aí a questão da igualdade de gênero vai ficando e não é abraçada. Então, lógico, vai ficar muito mais lento esse processo. A gente não pode permitir mais que isso fique lento. E o segundo fator que faz com que isso aconteça é o fato da gente normalmente atacar os sintomas e não as causas. E é por isso que eu vou trazer para vocês essa questão da mentalidade, porque eu entendo que a nossa mentalidade precisa mudar como causa desse problema, fundamental. Está aí expressada, né, nas frases que eu trouxe, nas atitudes e comportamentos que a gente costuma ter. Você consegue adiantar para mim aí, voltar lá naquele ponto, por favor? Aí, as causas precisam ser atacadas. A gente está tendo resultado. Todo resultado ele vem nessa cadeia aí, né? Talvez muitos de vocês já tenham visto isso. Há um pensamento que dispara um sentimento ou emoção. Essa emoção ou esse sentimento faz com que a gente tome determinadas ações e isso vai nos dar o resultado. Para a gente mudar o resultado, a gente tem que mudar a ação que a gente faz, né? Como diz Einstein, continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente é insanidade. Então tem que mudar a ação. Mas nenhum ser humano dá conta de mudar a sua ação sem mudar a forma como ele se sente em relação àquilo. Portanto, se eu me sinto desconfortável de sentar à mesa com uma pessoa negra, por mais que me diga, eu vou ficar, eu não consigo, meu corpo, o meu sistema não me permite. Estou dando esse exemplo, tá, gente? Isso aqui não é a minha realidade, não. Eu estou só exemplificando, ilustrando o que seria essa ação, né? E por aí vai. E essa dificuldade vem de como a gente pensa e como a gente sente em relação àquela ação. Portanto, eu só vou dar conta de ter as ações necessárias no momento em que eu mudar a minha forma de pensar. A gente tem que atacar a mentalidade da gente para a gente poder resolver este problema. Então, não são só as ações, por isso que decretos, leis, etc., não são suficientes, são necessários, mas não são suficientes enquanto a gente estiver pensando do jeito antigo. Bora lá! Liderança feminina começou a ser traduzida como a liderança que se quer para o mundo hoje. Até vou encurtar esse slide aí, não vou falar tanto das características para a gente poder acertar. E aí a gente chega no nós. Ouviu eles, ouviu elas, tentando
quando chegar, mas a gente não vai a lugar nenhum sem que a gente se dê as mãos. Esse nós, para mim, é absolutamente o ponto de partida para as soluções que a gente pretende. Como que isso acontece? A gente tinha um mundo antigo, que cresceu, teve seu auge e entrou em decadência. O mundo anterior está em decadência, você sabe disso, né? Concorda comigo? E existe um novo mundo, até a palestrante anterior falou, e este mundo está chegando e não vai demorar, ele é rápido. Existe um novo mundo emergindo. Gente, esse novo mundo, não só dentro das organizações, é em todos os âmbitos. E nós, para nossa sorte, estamos exatamente ali naquele meio, que é o momento da transição entre os modelos. Para nossa sorte ou nosso azar, né? Quem conhece a Mafalda, aquela tirinha? Eu sou apaixonada pela Mafalda. E ela tem uma tirinha sensacional, que é um quadrinho só, que diz assim: justo a mim coube ser eu. Justo a nós coube estarmos aqui em 2023, nesse momento histórico, e isso é uma oportunidade ímpar de fazer o quê? De escrever os próximos capítulos. Nós somos os ancestrais de todas as gerações futuras. Quando aquele mundo verde estiver já estabelecido, não vai dar para escrever, porque o mundo já está estabelecido. Nós é que temos essa oportunidade de imprimir as características do mundo, desse futuro que desejamos. Tem uma página em branco à nossa frente e a gente precisa pensar sobre ela. Só podemos fazer isso como nós. E aí eu trago alguns exemplos de instituições, empresas que já fizeram esse primeiro passo, né? Perceberam que estão na transição. Aqui, a palestrante anterior trouxe o exemplo da Devassa, né? Que é uma cerveja que estava ali objetificando a mulher negra especificamente. A escola também fazia isso, objetificava principalmente as loiras, né? Que ou era a gostosona que estava ali, aquele apelo sexual, né? Implícito ou explícito ali, ou às vezes a posição subalterna de ser aquela que servia a cerveja para os homens da rodada, né? Em 2017 a escola reconheceu que eles não queriam mais seguir nesse caminho, não é mais por aí, e nós vamos atuar para isso. Eles reconheceram o erro, chamaram ilustradoras, mudaram completamente os seus comerciais, e a diretora de marketing disse essa frase que eu acho sensacional, porque ela disse: nós erramos, mas não vamos apagar a história, porque ela aconteceu, mas está no passado. Redondo é deixar para trás o que não te representa mais. Gente, eu vou repetir porque essa frase é linda, né? Redondo é deixar para trás o que não te representa mais. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser redondo na vida. Não representa mais a gente aquele modelo, aqueles valores, todo esse sistema patriarcal, esse machismo, esse racismo, tudo isso. Essa discriminação por conta geracional, né, que eu quero pincelar hoje aqui, não vai dar para falar muito, mas é super importante também a questão da idade, né? Redondo é deixar tudo isso para trás. Querem outro exemplo? Agora um exemplo de governo. Sim, e aí sentaremos todos juntos à mesa, né? Juntos na mesma mesa, tomando decisões, definindo rumos, criando o futuro. Um case aqui do Canadá, em 2015, então já vai 8 anos já, né? O primeiro-ministro do Canadá tomou posse e nomeou os seus ministros. 30 ministérios, 15 homens, 15 mulheres. Dividiu exatamente em 50-50, né? 50-50. Ele ainda disse: eu quero um governo com a cara do Canadá. E por isso ele colocou ali diversidade religiosa, diversidade étnica, inclusive representantes dos povos originários, que eles chamam lá os nativos, pré a chegada dos europeus. Colocou diversidade etária aí representada, diversidade racial. E quando perguntaram para ele: por que você fez isso em 2015? Vejam, por que você fez isso? Botou exatamente 15. Aí ele olhou para a pessoa que perguntou e disse: porque é 2015. Simples assim.
se eu tivesse em 1800, talvez não quisesse, mas agora estamos em 2015, gente, ó, hello! Né? E hoje ele ainda permanece no poder, está no terceiro mandato. Olha que legal. Outro exemplo também que tem, que não está no slide aí, a Unilever, empresa britânica conhecida como uma das maiores do mundo em termos de bens de consumo. Há uns 15 anos ela começou esse movimento, ela percebeu, gente, não vai dar para a gente ficar aí não, vamos mudar isso. E ela criou, nós vamos mudar isso aqui, vamos criar igualdade de gênero na liderança. E aí fizeram um movimento enorme, a ponto de líderes de determinadas áreas falarem, na minha área só será promovida mulher. E isso causou um estranhamento enorme. Os próprios homens, ficaram desconfortáveis. A gente não vai ter vez, e as próprias mulheres também. Opa, mas eu vou ser promovido porque eu sou mulher? Não, eu quero, né? Ficou aquela conversa, isso está certo, está errado. 15 anos atrás eles já estavam discutindo isso. Em 2018, eles alcançaram, no alto escalão da Unilever, 53% eram mulheres. E é uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, né? Fizeram também esse esforço e essa transição. Gente, não dá para a gente esperar o mundo ficar pronto, ficar lindo, ficar igual, para daí a gente começar, não, agora que todo mundo está igual, a igualdade está estabelecida, agora a gente vai nomear as pessoas, a gente vai abraçar isso. Não dá para esperar. A gente tem que fazer isso agora e nós temos que botar a mão na massa. Não tem outro caminho para a gente. A boa notícia que saiu essa semana, acho que saiu segunda-feira, com relação ao governo brasileiro, né? A participação de mulheres em cargos de alta liderança aumentou de 29% em dezembro para 34% agora em abril. A gente viu isso, o atual governo está fazendo uma nomeação intencional para atingir um maior número de mulheres e tal. E isso é muito bom, porque isso reflete na questão da gente se ver ali, né? E eu ver que uma mulher pode estar naquele cargo faz com que eu entenda que algum dia, em algum momento eu também possa, qualquer uma de nós também possa. E isso é incentivador. Bom, como que a gente pode fazer isso? Para ser mais breve aqui, o meu modelo, que é a liderança que eu levo lá no Senado, é esse aí, liderança corajosa e gentil. E eu fico muito feliz porque eu estou aqui no meio de pessoas que têm a coragem como valor, né? Isso faz parte de vocês aqui na polícia e aí já é uma identificação muito fácil. Liderança corajosa e gentil é aquela que a gente precisa ter coragem e gentileza para desafiar os padrões. A gente não vai se manter naquela liderança do formato daquele mundo que está acabando. A gente vai, ao contrário, imprimir um novo estilo com coragem e gentileza. Coragem e gentileza são atributos, hoje, muito valorizados para quem vai assumir a liderança. E a gentileza aqui não é abrir a porta do carro, não é ser bonzinho, passar a mão na cabeça, querer agradar, ser simpático, não tem nada a ver com isso. A gentileza aqui é falar o que deve ser dito com respeito, dar voz, escutar, acolher, incentivar a colaboração, incentivar a diferença, permitir o erro para que a inovação possa acontecer. Tudo isso é a gentileza. É dessa gentileza que a gente está falando aqui para esse modelo de liderança que vamos precisar daqui para frente. A gente vai precisar desafiar os padrões. Sem coragem também a gente não faz isso. E a gente vai precisar se unir, né? O nós aqui vai ser fundamental. Nós todas e todos, na liderança, na construção desse mundo melhor, que busca a equidade, todo tipo de equidade. E aí eu trouxe essa figura aí, que tem uma mulher de cabelo branco, curtinho, passa para o próximo, por favor, que um pouco parecida comigo, assim, né? E aí eu quero trazer para vocês essa questão da equidade geracional. Aconteceu várias circunstâncias fizeram com que nós mulheres entrássemos no mercado de trabalho e assumíssemos os postos e tudo mais. E agora tem uma outra circunstância acontecendo e mudando também os ambientes de trabalho. Que circunstância é essa? A longevidade.
que a medicina e a ciência como um todo está nos proporcionando. A gente tem aí 4 anos, né? Em 2019, que a reforma última da Previdência foi aprovada e estendeu a idade. O que isso significa? Que as pessoas agora que antes iam embora vão ficar, porque não podem sair. Então, eu pertenço à última geração de mulheres que ainda na casa dos 50 vai se aposentar. Daqui para frente, as mulheres vão ter que se aposentar com 62. Então, aquela que antes ia embora, ia fazer outra coisa, vai ficar aqui dentro. Aquele também, porque os homens, vocês têm aposentadoria especial ainda, né? Ou isso caiu também? Tem, né? Vocês têm uma idade reduzida, é isso, né? Mesmo assim, ela vai reduzida, mas ela aumentou também, né? Porque ela aumentou para todo mundo. Então, aqueles que antes já estavam fora da força, né? Que fazia com que a gente raciocinasse sempre com pessoas entre 20 e 45, agora tem que raciocinar com pessoas entre 20 e 55, pelo menos. E daqui a pouco vai aumentar, porque o sistema não aguenta pagar para essas pessoas todas que se aposentam tão cedo assim, né? Então, a gente tem que começar a entender que a gente precisa abraçar também a causa da equidade geracional, combater o etarismo, porque as pessoas, e eu acredito inclusive, acho que está no próximo slide aí, que a liderança mesmo, o líder só é um líder top quando ele chega aos 50, depois dos 50. Por quê, gente? Porque liderança é um aprendizado e a gente aprende constantemente e a gente pode ser líder desde cedo, não tem problema. Mas top mesmo, que é com tranquilidade, com ousadia e com prazer de liderar, só depois dos 50. Essa é a minha visão. E eu falo isso do alto dos meus 56, é quando a gente tem muito mais bagagem, mais capacidade, mais conhecimento, mais networking, inclusive, que é fundamental para uma liderança. Né? Os homens fazem networking melhor do que as mulheres, então mulheres aqui presentes comecem a fazer networking de uma maneira intencional, profissional, porque isso é importante. E a gente tem que olhar para as pessoas, né, da minha geração com reconhecimento e com equidade. Né? A gente não é melhor nem pior, a gente é bom também. Né? A gente não deixou de ser bom porque a gente fez aniversário. Estamos longe. Antigamente eu sei, isso vem de uma época, estava no imaginário da gente, de quem tinha 55, 58, 60, estava para morrer. Na verdade estava mesmo. 40 anos atrás, eu acho que a expectativa de vida era 65, uma coisa assim. Então, uma pessoa que vinha já estava indo embora, já está, né, com o pé na cova, como a gente disse. Hoje não, a expectativa de vida das mulheres é 83. Se você tem 50 e poucos, você vai viver mais 30 anos. 30 anos. Faz o raciocínio comigo. Vida adulta. Vamos considerar só a vida adulta. Dos 20 para arredondar, né? Seria 18, mas para facilitar a conta. Dos 20 aos 50 são 30. Dos 50 aos 80, que é a expectativa de vida hoje, são outros 30. Tem muita coisa para ver. As pessoas nessa faixa etária podem contribuir muito, tem um conhecimento, um acumulado de experiência gigantesco e a gente não pode abrir mão da presença delas nessa mesa que eu estou falando aqui para vocês, da mesa de tomada de decisões. Porque elas trazem para a gente uma perspectiva que a gente precisa considerar na hora de endereçar os problemas. Dito isso, já começando a partir para os finalmente aí da palestra. Estratégias para promover uma cultura inclusiva. Só para pincelar, porque eu já vi que vocês estão fazendo tudo isso, né? Formação continuada, eventos como esse aqui, a gente tem que martelar nessa tecla muito, com paciência. Políticas internas tem que ter também, porque sem essas políticas a gente não dá a sustentação e o suporte necessário. Com o comprometimento da alta liderança, sem isso também não vai, é fundamental, tem que vir mesmo de cima isso. Então a gente tem que cooptar essas pessoas e ter indicadores para fazer monitoramento. Esse é o ciclo fundamental aí. No Senado, por exemplo, a gente tem hoje um plano já de equidade de gênero e raça. Acho que a polícia não tem ainda o seu, pode se inspirar na nossa. E a mentoria que eu faço para as mulheres, ela faz parte desse plano, é uma das ações previstas no eixo temático
de gestão. Tem 5 eixos temáticos lá dentro. E a gente precisa fazer isso. Sem esses normativos, a gente não ganha base, né? Sustentação. Então esse é o ciclo para qualquer equidade, né? Qualquer inclusão que a gente queira fazer, a gente precisa ter formação para fazer a nova cultura na cabeça das pessoas, políticas internas que têm sustentação, liderança comprometida e monitoramento. O plano de equidade do Senado, isso aí, as ações para avançar, especificamente com relação à equidade de gênero na liderança, né? Para a gente olhar para as mulheres líderes, programas específicos para elas, mentorias específicas para as mulheres, eventos de networking, vou frisar isso, é muito importante, grupos de orientação de colegas, e aí os colegas homens podem participar, podem contribuir com a gente, isso é super importante. Isso eu já falei, né? A gente está diante desse mundo muito diferente, muito rápido, muito exponencial, que vai requerer da gente uma outra postura para dar conta dos desafios que esse mundo traz aí para a gente. Bom, e aí eu quero fazer uma rápida passagem aqui sobre essa jornada heróica. Justo a nós, coube ser nós, aqui hoje, em 2023, a gente vai percorrer esse ciclo. A gente está diante da crise, né? A gente já sabe, assim como está, não dá, está ruim, não está bom, a gente está... E essa crise está gerando sofrimento na gente, que é o trauma, né? Para superar isso, a gente vai ter que realizar uma transformação, a gente vai ter que adquirir novas habilidades, e uma vez que a gente se transforme, essas habilidades passam a ser um dom da gente, para falar da jornada do herói, né? E esse dom só faz sentido quando a gente deixa de tê-lo apenas no âmbito individual e compartilha esse dom com o mundo. O que quer dizer isso? Nós, como instituição, levamos as nossas soluções umas para as outras, compartilhamos o que a gente descobriu, o que a gente aprendeu, o que a gente fez, na busca desse futuro melhor, na busca de resolver as crises e nos transformarmos. Em outras palavras, aí, uma outra forma de ver essa jornada, tem um impulso evolucionário, né? Que a gente vai começar aqui a se antecipar à mudança. E aí a gente vai ter que fazer uma desconstrução ali, né? Uma destruição disruptiva que eles falam, que é a dissolução. Algo tem que morrer, né? O velho tem que ir embora. Porque se a gente mantém os conceitos velhos, os formatos velhos, as normas velhas, a gente não avança, não consegue. Isso tem que morrer para a gente poder botar um novo. E aí a gente evolui com novos dons e capacidades e gera uma resolução, né? Um momento de transformar o mundo. Esse é o caminho, né? Que a gente pode fazer como nós. Não dá para a gente fazer só individualmente. A gente tem que fazer esse caminho coletivamente também para passar dessa fase de transição. Eu ia falar uma coisa aqui, mas acho que o meu tempo já está bem acabando. Qual é o propósito? Eu trouxe uma foto que é da minha instituição. Essa foto aí é no dia 9 de janeiro, depois do 8 de janeiro. E é uma reunião de líderes, uma parte está online lá. E a representação feminina, racial, dá para perceber que ela praticamente não existe, ou está muito pequena ainda, né? A nossa proposta é equidade para que todos possam sentar à mesa. A gente tem que sentar à mesa para tomar as decisões junto e criar esse futuro que queremos. Essa tecla que eu estou batendo. A gente tem que sentar à mesa também. Não é só receber, né? A gente tem que participar e construir. Então, se a gente quer, e eu estou acabando aqui agora, se a gente quer ser parte da solução, a gente precisa primeiramente reconhecer que somos parte do problema. Se a gente não reconhecer isso, a gente não se envolve com a solução. Então essa é a primeira etapa. Segundo, a gente tem que buscar esse nós que ganha força e que pode impulsionar a solução. E a solução, eu volto a dizer, passa por colocarmos todas as diversidades existentes na mesma mesa, discutindo, construindo a solução e criando esse futuro melhor que a gente tanto deseja. E isso pode ser feito institucionalmente, como eu falei já, e à medida em que a gente estabelece a equidade numa instituição, isso muda a instituição. E à medida em que uma instituição
instituição muda, as instituições vizinhas vão mudando também. E é muito bom que isso aconteça. O objetivo é a gente construir instituições que fiquem mais fortes, na medida em que homens, mulheres de todas as raças, idades, gêneros, estejam ali com a sua contribuição, reconhecendo a sua entrega de valor e estabelecendo relacionamentos saudáveis dentro da instituição. E é assim, e só assim, eu acredito, que a gente vai conseguir construir um serviço público melhor e um país melhor, né? E isso é o que a gente quer, porque a vida, sim, é bem melhor. Muito obrigada.